Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Motivo de alegria e felicidade estar mais uma vez na presença do Senhor nosso Deus, esse Deus que por nós tem feito maravilhas. Fico muito feliz com o convite. Sempre digo que todas as vezes que vamos ministrar aos eleitos e escolhidos de Deus, cai sobre nós uma responsabilidade muito grande em nossos ombros, por estar falando aqueles que um dia herdarão a vida eterna e um dia hão de julgar o mundo. A gente tem bastante costume de falar, né? Professor por muito tempo, tenho mestrado em ciências ambientais, mas todas as vezes que falamos aos eleitos e escolhidos de Deus, cai sobre os nossos ombros uma responsabilidade muito grande, porque nesse momento a gente está trazendo algo da parte de Deus que vai ser fixado na memória dos irmãos. Peço aos irmãos para que tenha atenção e que possa participar da maneira que desejar, né? A escola bíblica dominical é extraordinária porque é o momento em que nós podemos tirar as nossas dúvidas, podemos questionar. No momento de uma palavra, no momento da ministração, a gente não tem costume de interromper o preleitor ali para fazer alguma pergunta, mas esse momento é o momento de nós tirarmos as nossas dúvidas e aprender diretamente de Deus. Amém? Já foi lido aí, né, o texto-chave, já foi lido o tema da lição de hoje, né, que o Pai envia o Filho. A palavra-chave é envia, né, envia o Filho. Deus envia o Filho. Nesse trimestre nós estamos estudando a respeito da Trindade, né, a Santíssima Trindade. É bem verdade que a palavra Trindade, ela não aparece na Sagrada Escritura por nenhuma vez, né? Ela foi um conceito formado por algum tempo depois, né? Depois até mesmo da assunção de Jesus Cristo, no momento da formação teológica, que veio a palavra Trindade, que veio o conceito de Trindade. Provavelmente já foi falado, né, no estudo passado, a aula passada estudamos sobre Deus Pai. Nessa aula vamos estar estudando sobre o Filho, né, que Deus envia o Filho. A palavra Trindade, ela foi instituída pela primeira vez como palavra por Tertuliano, né? Tertuliano foi um dos primeiros teólogos ali que foi formalizando aquilo que nós conhecemos hoje, né? Muito da nossa fé é baseada naqueles ensinamentos de Tertuliano. Tertuliano nasceu no ano 155 e morreu em 220. E Tertuliano foi muito influenciado por Agostinho de Hipona. Então ele trouxe ali a primeira vez a palavra Trinitas, né? A palavra Trinitas, que significa trindade, né? Dali vinha a palavra trindade. Aquele conceito, né? Nós somos monoteístas, né? Acreditamos em um só Deus eternamente existente, mas em três pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre esteve juntos, né? Eles nunca foram separados e não há hierarquia, né? Deus Pai maior que Deus Filho, Deus Pai maior que o Filho e muito menos menor que o Espírito Santo. São um Deus em três pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles esteve sempre junto e tudo que foi feito em comum acordo, né? Todas as coisas que foram construídas, todas as coisas que aconteceram, toda a formação foi feita em conjunto entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? É bem verdade que tem alguns teólogos que vão até brincar dizendo que a primeira reunião solene da Bíblia foi feita em Gênesis capítulo 1, no verso de número 26, né? Gênesis 1, 26 dá a entender ali um sentido de reunião, a primeira reunião solene. Gênesis 1, 26 vai dizer: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e este domine sobre os animais que andam, sobre os animais que se arrastam, sobre os animais que voam, e este seja governador. Então ali, naquele momento em que Deus estava com um comum propósito de fazer o homem, repare só que o texto vem no plural, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Todas as coisas que Deus criou com a força do seu poder, né? Haja isso. E foi tudo muito bem criado, tudo muito bem institulado, que até a própria ciência vai dizer que há uma conformidade dentro daquilo que Deus criou e segundo o aparecimento mediante a ciência, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E até versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Então, quando Deus foi criando todas as coisas, há uma
linha de sucessão para que pudesse vir a próxima criação. Quando Deus criou primeiro, Ele fez separação entre as águas, né? E muitas pessoas até dizem que aquela separação entre as águas seria a separação dos mares, né? Que o Oceano Pacífico não se mistura com o Oceano Atlântico, mas ele deixa bem claro lá naquela separação que seria as águas que estão sobre a superfície da terra e as águas que estão sobre o firmamento, né, que são as nuvens. Existe tanta água em cima quanto água embaixo. Deus, ele fez tudo em uma perfeição extraordinária, né? Como pode tanta água estar lá em cima? No seu estado de vapor, de repente ela se condensa e cai, e é um ciclo, né? A mesma água continua, ela continua em cima, depois cai embaixo, é tudo numa perfeição extraordinária. Quando Deus ele constrói o planeta, quando ele diz e haja separação entre luz e trevas, Deus ali estava criando o movimento de rotação da terra, né? Deus criou o movimento de rotação da terra, e esse movimento é perfeito desde o dia em que Deus criou e fez a separação entre luz e trevas. Quando Deus fez a separação entre noite e dia, Ele cria um movimento, e esse movimento é contínuo e perpétuo, né? Desde quando a terra começou a girar, porque lá na antiguidade, quando os nossos irmãos eles não tinham essa percepção de que era a terra que estava em movimento, né? Eles pensavam que a terra era o centro do universo e todas as coisas giravam em torno da terra, mas hoje sabemos que não, né? Que o sol está parado e a terra que gira. Quando Deus criou a separação entre dia e noite, Ele estava criando ali o movimento de rotação da terra, fazendo separação. E é incrível, né? A terra gira em um movimento perfeito, e a velocidade que ela gira é 66.666 quilômetros por hora. É um movimento perfeito, faz a separação entre dia e noite. É tão interessante que se fosse 10% mais lento, não suportaria a vida, a terra não suportaria, a noite seria muito comprida, o dia seria muito comprido, a parte que estaria em exposição do sol, a temperatura chegaria acima de 90 graus Celsius, a parte que estava contra o sol, ali que seria a noite, a temperatura poderia chegar até 80 graus negativo. Então o movimento que a terra está é perfeito. A posição em que ela está é perfeita. Deus criou tudo em uma perfeição magnífica. Segundo alguns historiadores, eles até vão dizer que precisa de mais fé para acreditar que tudo ocorreu por um processo evolutivo e uma consequência de coincidências. Você precisa de ter mais fé para acreditar nisso do que na mão de um Deus criador. É interessante que se a gravidade fosse 1% a mais, a Terra não suportaria a vida. Se ela fosse 1% a menos, a Terra não suportaria a vida. Se Júpiter tivesse um pouquinho mais distante da Terra, não protegeria a Terra, porque a maioria dos cometas, dos corpos celestes, que era para se chocar com a Terra, é atraído pela gravidade de Júpiter. Então Deus colocou a Terra no local perfeito, extraordinário, pronto para abrigar a vida. Quando tudo estava pronto, Ele começa a fazer todas as coisas, né? Primeiro Ele criou os animais aquáticos. A ciência vai dizer que a vida nasceu no mar, né? A vida nasceu na água. Aí, quando Deus cria os animais aquáticos, cria todos os animais, lá em Gênesis 1:26, Ele decide fazer o homem. E essa decisão foi uma decisão em comum acordo, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidem fazer aquilo. Deus não é um ser autoritarista, né? Muitas pessoas têm a mania de ter a visão de Deus como tem a visão do Pai. Se o Pai foi um ser autoritário que de vez em quando pegava o chicote, né? E batia e tinha aquela autoridade, as pessoas às vezes têm a tendência de entender Deus dessa forma. E eu quero nessa aula, na verdade nós queremos nessa aula, e o escritor da lição, ele tenta mostrar que Deus não é dessa forma, que Deus ele é amor, que Deus ele é amor, é o amor de Deus que nos deu a oportunidade de estar aqui nesse dia. A Bíblia vai dizer em Salmo 110, versículo 11, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, né? O temor de Deus. E é interessante que quando fala temor, muitas vezes as pessoas pensam que é ter medo. Ter medo não, é ter respeito pelas coisas santas, ter respeito pelaquilo que Deus colocou como santo.
quando Deus ele decide fazer o homem, foi algo que teve em comum acordo. Ele não foi autoritário acima do Filho, não foi autoritário acima do Espírito Santo, foi em um comum acordo. Talvez nós temos divergência, né? Quando vamos fazer alguma coisa, quando vamos planejar alguma coisa, mas Deus em sua totalidade, ele é perfeito. Quando Deus fez todas as coisas, ele fez o homem, então foi algo que Deus planejou fazer. O homem foi feito, não foi uma obra do acaso, foi um plano de Deus. Já estava nos planos de Deus a construção do homem. Gênesis 1:26, ele tem a ideia de fazer o homem, e Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele faz o homem, né? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, deu a ele fôlego de vida, e o mesmo se fez alma vivente. Ali Deus constrói o homem, a obra-prima da criação do mundo, a obra-prima. E repare que a intenção de Deus lá em Gênesis 1:26 era que o homem fosse o quê? O governador. Deus já havia feito todas as coisas, concordam? Os irmãos estão entendendo? Está indo muito rápido? Ontem nós tivemos ali uma reunião. E a irmã Régia, sempre gosto muito de ouvir ela, né? Ela falou uma coisa lá, e aquilo mexeu muito comigo, irmã Régia, e foi de ensinamento, né? Porque às vezes, como eu sou professor, você é professora, minha esposa é professora, tem algumas outras pessoas aqui que é professor, quando nós nos reunimos em uma sala de aula para dar aula, as pessoas ali, elas estão meio que equiparadas em nível de ensino, né? Se estão ali cursando na academia, né, já tem um nível de conhecimento, e aqui é um misto, né? Então às vezes a gente talvez, ela falou algo tão interessante, e aquilo realmente acontecia comigo, né? Quando eu preparava uma aula, às vezes eu preparava a aula pensando no público, mas eu sempre pensava naquelas pessoas que tinham um nível de instrução maior. Eu tenho que preparar uma aula, mas às vezes nós esquecemos de trazer a simplicidade para que as pessoas consigam realmente entender aquilo, o plano de Deus. Quando Deus ele fez o mundo, ele colocou o homem lá para que o homem governasse o mundo, para que todas as coisas fossem governadas por ele. O homem, ele foi feito para ser o governador de tudo aquilo ali. A Bíblia diz bem claro, né, que Deus ele constrói um jardim no meio do Éden. Tem pessoas que talvez na sua simplicidade fala jardim do Éden. Era um jardim no Éden. O Éden era todo o planeta. O Éden foi construído, o Éden era todo o planeta. O jardim ao qual Deus plantou, ele plantou em uma determinada região. Alguns historiadores, né, vão arriscar dizendo que ali naquela região onde que está o Irã, onde que está o Iraque, que seria a região da Ásia Menor ali. Não podemos saber e nem nunca vamos saber, porque Deus selou o jardim, colocou um querubim para proteger, então não tem condição. Mas o Éden era o local melhor da terra, cortado por 3 rios. Agora imagine só, uma região já pequena, e Deus ainda coloca 3 rios, Pison, Gion e o grande rio Eufrates. Então o local era um local extraordinário, né? Era um local muito bom, era um local onde que tudo era acessível, tinha ali os frutos em que o homem podia comer e ele nunca iria morrer. Deus colocou o homem no melhor lugar da terra, sem influências negativas, sem uma influência de um passado, sem pessoas para poder influenciá-lo. Deus colocou o homem no melhor lugar do planeta, escolheu o melhor lugar, plantou um jardim e ali colocou o homem. E o homem provou para ele mesmo que não é o lugar que determina o nosso caráter, né? Às vezes nós podemos estar no melhor lugar do mundo e mesmo assim nos corromper. Ou talvez podemos estar também em um local muito difícil, que é o caso de José, que é o caso de Daniel, que esses aí estiverem em local de pura prostituição, de pura lascívia, e mesmo assim permaneceram fiéis. Então o lugar não nos instrui o nosso caráter, mas o caráter vem de berço. E um dia, né, Deus chega lá, a primeira igreja tinha um pastor e 2 ovelhas, e um dia Deus chega lá, essas 2 ovelhas estavam desviadas. A partir daquele momento, Deus começa a organizar um plano de redenção. O plano de redenção Deus já havia organizado desde a fundação do mundo. E é tão interessante, às vezes até causa um nó em nossa cabeça, se nós começarmos a parar para pensar, né? Como assim Deus já sabia de tudo e Deus sabe de tudo, né? São algumas características que determinam um ser a ser Deus, né? Alguém se habilita a dizer quais as características de Deus? Isso mesmo, Marcos.
Pode continuar. Onisciente, onipresente, são as características, né? Todo mundo sempre fala nessas. Onipresente, onisciente, onipotente. Ainda tem mais algumas que é imutável e eterno. Deus, ele não muda. O mesmo Deus era o mesmo Deus que era lá no princípio da humanidade, ou até mesmo bem antes de tudo isso aqui existir, e depois que tudo isso aqui passar, ele ainda vai continuar igual. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele não muda, os conceitos de Deus, ele não muda. Deus é perfeito em sua plenitude e continuará sendo o mesmo. Deus não improvisa, Deus não faz nada de improviso. Tudo que Deus faz, ele faz com um plano, né? Um plano, e esse plano é um plano cronológico que está acontecendo desde a fundação do mundo. Amém? Então, como Deus é onisciente, o que são essas características, né? Talvez a gente ouve tanto falar e a gente não entende, né? O que é onisciência, onipresença, onipotência, né? Onisciência, quando fala de onisciência, fala de conhecer o pensamento humano, a intenção do nosso coração. Alguns autores vão dizer o kavanar, né, que é a intenção do nosso coração. Deus, ele conhece tudo, e só Deus tem essa característica de ser onisciente, conhecer o nosso pensamento. O demônio não é onisciente, ele não conhece o que nós estamos pensando, ele não conhece a intenção do nosso coração, ele vive de pressuposição. É lógico, né, que se uma pessoa está cometendo pecado, o diabo já sabe que aquele ali vai cair a qualquer momento e ele já começa a espreitá-lo. Mas só Deus conhece a nossa intenção do nosso coração, o nosso pensamento. Onipresença, e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus, irmão, consegue estar aqui em Quirinópolis nessa manhã de domingo, aqui na escola dominical, consegue estar lá no Japão a essa hora da noite, em uma pessoa que está em uma vigília lá na Austrália. Isso é uma característica divina. Somente Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está ouvindo a oração do irmão na África, ele está ouvindo a oração do irmão na Ásia, ele está ouvindo a oração aqui nas Américas, porque ele é onipresente. Somente Deus tem essa característica. E aí que está o problema: quando a pessoa faz uma oração a outro ser que não é Deus, ele está colocando nessa pessoa essa característica. Vamos pensar, quando uma pessoa está orando para Pedro, para Paulo, para Maria, para Padre Cícero, ele tem que ele entender que se eles estão ouvindo, eles têm que ter essa característica de onipresença, porque como que ele vai ouvir a oração de todos ao mesmo tempo? E se eu estou dizendo que ele está ouvindo, eu estou dizendo que ele é onipresente. E se eu estou dizendo que ele é onipresente, eu estou dizendo que ele é Deus. E se eu estou dizendo que esse ser é Deus, eu estou pecando, porque a Bíblia diz bem claro em Êxodo capítulo 20, versículo 2, não terás outro Deus diante de mim. Então, não pode ter outro Deus diante de nós, porque somente Deus, ele tem essa característica de onipresença. Onisciência, ele consegue entender todas as coisas. Onipotência, ele pode fazer a transubstanciação da matéria, ele pode criar algo do inanimado e tornar aquilo real. Quando Deus fez a transformação de água em vinho, quando Jesus fez a transformação de água em vinho, foi uma característica da sua onipotência. Onipotência, poder todas as coisas. Quando Deus transforma a água em vinho, ele teve que quebrar todos os átomos, todas as moléculas, todos os átomos daquele componente ali que era a água, porque a água ela é formada por dois elementos, né? Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então ele teve que desfazer todas aquelas moléculas e criar uma molécula nova. Para que isso pudesse acontecer, a ciência diz que isso aí seria possível, mas precisaria de tanta energia que daria para alimentar o sol. E Jesus somente falou: coloque as talhas, encha elas com água, e ali transformou, característica de um Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então é interessante que quando você para pensar que estava dessa forma desde a fundação do mundo, desde quando Deus fez todas as coisas, ele já sabia o futuro delas. Quando Deus fez Adão, Deus já sabia do futuro de Adão. Quando Deus viu que Adão estava ali no Éden,
cultivando o Éden, estava ali sozinho, Deus ele provou dar a ele uma adjuntora, né? Gênesis capítulo 2, versículo 19, quando Deus ele planeja fazer a mulher, tem algumas pessoas que na sua simplicidade vai dizer que eu já até vi pessoas pregando, né, que o homem que pede a Deus uma adjuntora, mas não, foi Deus que viu a necessidade do homem de ter uma adjuntora, far-lhe-eis uma ajudadora. Então quando Deus faz a mulher, Deus já sabia de todo o futuro, Deus já sabia que ela pecaria, Deus já sabia que o homem cairia em transgressão, e Deus já tinha a solução para tudo aquilo ali, que era o envio de Jesus de Nazaré, que era o envio de Cristo para que pudesse remir os pecados da humanidade. E é interessante que quando o homem estava lá no Éden, Deus dá a ele uma ordem, não foi? É bem simples e bem lúcido quando Deus ele dá ordem para Adão, que Adão poderia comer de todas as frutas, mas do fruto do conhecimento da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, desse ele não poderia nem tocar. E é lógico que naquele momento em que Eva cometeu o processo de comer a fruta, e é bem verdade que se você parar para entender, quando Eva come a fruta, ela não percebe que estava nua, ela não percebeu nada, porque o compromisso de Deus, a aliança de Deus estava firmada com Adão. Quando Adão come, imediatamente o que acontece com Adão? Ele fica envergonhado. A partir do momento que Adão fica envergonhado, ele já começa a se esconder. O pecado ele sempre vai causar isso no homem, ele sempre vai gerar vergonha e vai fazer com que o homem tente se esconder. E quando Deus ele desce no jardim do Éden ali no final da tarde, para que possa conversar com o homem, e o homem estava escondido, o que Deus faz? Deus sacrifica um animal, pega a pele daquele animal e dá para eles, para que eles possam se cobrir. Então já estava anunciando que para perdão dos pecados necessitaria de um sacrifício, e esse sacrifício cobriria toda a vergonha. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Bom, nessa aula, no plano de redenção, a palavra redenção, quando ela é trazida para o sentido teológico, vem de resgate, né? Um Deus resgatador, que veio nos resgatar da escravidão do pecado, que veio nos resgatar de algo que nós estávamos condenados. Quando traz para o sentido literário, vem de remir, apagar aquela transgressão, vem de perdoar, vem do sentido de perdão. Porém, quando o homem cai em transgressão, o pecado ele ficou evidenciado na vida do homem e gerou dali para frente uma separação. O homem foi separado de Deus no momento em que o pecado entra na humanidade. A partir daquele momento o homem foi separado e era necessário um resgatador. Houve a necessidade de que viesse o Filho para resgatar. E o preço do resgate era um preço demasiadamente caro, em qual nenhuma pessoa estaria hábil a pagar. Ninguém conseguiria pagar esse preço. Seria impossível, e não havia, e até hoje não há, ninguém digno de pagar esse preço. Se não fosse pela morte de Cristo, todos nós ainda estaríamos condenados. A Bíblia deixa bem claro em Romanos capítulo 3, versículo 10, dizendo que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então não havia ninguém digno o suficiente para pagar o preço, e esse preço de cruz era um preço muito alto, o preço de suportar o pecado da humanidade, o preço de suportar a iniquidade de gerações e gerações e gerações, era um preço muito alto. Então muitas vezes as pessoas não entendem o sacrifício que foi feito de Cristo. É bem comum, e a gente evidencia muito isso, que dentre nós mesmo, o povo evangélico, e nós, o povo evangélico, são o povo que mais estuda a Bíblia, né? É tão interessante, e talvez isso aí está até caindo em desuso, mas o povo de Deus, ele tem que voltar mesmo a estudar a Sagrada Escritura. Ele tem que realmente examinar a Sagrada Escritura. E o próprio Jesus, quando ele veio na terra, quando ele caminhou aqui no seu processo de salvação, que ele veio como homem, ele instruiu as pessoas a lerem a Bíblia. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mateus 22:29 diz: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído
destruído porque lhe faltou conhecimento, porque rejeitaste o meu conhecimento, eu também rejeitarei. Então é bem interessante que o povo de Deus, nós crentes, temos que estar voltado ao estudo da palavra. É bem verdade que também tem a necessidade de ter um tripé da vida cristã, né? Que é jejum, oração e estudo da palavra. Precisa desses 3 pilares na vida do crente estar de pé. E é bem verdade que se a gente aplica muito no estudo, talvez a gente vai deixando de lado aquele fervor, né? E se também tiver muito fervor e não tiver o estudo da palavra, como a Régia disse ontem mesmo, fica manco, né? Então precisa esse suporte na vida dos crentes. E é tão interessante que quem já estudou, ou talvez até mesmo já participou de celebrações lá de fora, principalmente do Espiritismo, lá na linha do Espiritismo, quando a pessoa incorpora lá, a palavra que eles chamavam os crentes lá era Dios Bíblia. Por quê? Porque o crente ele tem a mania e ele tem o costume de ler a Bíblia. Então há essa necessidade do crente estar sempre afiado na palavra de Deus. Amém? Quando Deus ele faz o plano de redenção, o plano de redenção de Deus, ele tem um propósito, né? No propósito de plano de redenção, e o autor, né, o comentarista da lição, ele coloca bem detalhadinho 3 pontos, né? Os 3 pontos que ele quis visar. A redenção, porque é providenciada pelo Pai, que envia o Filho. Ele também diz ali a respeito do período em que Jesus haveria de vir na terra, que era na plenitude dos tempos, e o papel da Santíssima Trindade ali na atuação do plano de redenção. Então nada foi feito, nada de que Deus faz assim do nada, né? Improvisa. Deus sempre tem um relógio cronológico e tudo acontece de maneira exata. Tudo que Deus planeja, Ele já planeja com hora, com data determinada para acontecer. É bem interessante porque nós somos ansiosos e às vezes nós temos até a mania errada de dizer, né, que Deus tarda, mas não falha. É um dito popular e isso aí é até antibíblico, porque a Bíblia vai dizer lá na carta de 2 Pedro que Deus não retarda a sua promessa, mesmo que há muitos a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para com todos, não querendo que nenhuma alma se perca. Então Deus faz tudo em um determinado tempo exato. Deus não tem pressa, porque tudo que Deus está fazendo, Ele está fazendo no tempo perfeito. É tudo cronologicamente determinado. Quando Deus ele organizou o mundo, quando Ele fez todas as coisas, Ele fez em um relógio cronológico, esse relógio roda desde esse tempo. Quando o povo foi levado em cativeiro, e foi levado em 3 levas, no ano 605, depois em 597, depois em 586, em 597, quando eles estavam lá na Babilônia, Jeremias escreve uma carta para eles, e nessa carta que Jeremias escreve, ele determina o tempo certinho. Primeiro o povo estava pensando, logo nós vamos voltar para Israel, logo nós vamos voltar para Jerusalém, e na carta que ele manda, ele diz logo o seguinte: olha, não é assim não vai ser assim, tem um tempo determinado. Podem plantar, podem colher, podem casar, podem se dar em casamento, orem pelo local, porque o cativeiro vai ter um tempo determinado, 70 anos. Eles foram levados no ano 605, e em 539, quando Ciro, aliado de Dário, invade a Babilônia, no primeiro ano do reinado de Ciro, ele diz: o povo vai voltar. Deus cumpre o tempo de maneira exata. As 70 semanas profetizadas pelo profeta Daniel também teve um tempo cronológico exato. Deus ele trabalha em um relógio exato. Tem gente que talvez na sua simplicidade diz assim: eu vou pregar porque temos que pregar o evangelho, porque enquanto não pregar o evangelho Jesus não volta. É inocência, né? Mesmo porque aquele evangelho que quando estava dizendo ali no livro de Mateus é o evangelho do reino, não o evangelho da graça. Não é eu que vou determinar, não é você que vai determinar o dia que Jesus vai voltar. Isso aí já está pré-determinado desde a fundação dos tempos. Amém? Os irmãos estão entendendo? Está muito rápido? Querem fazer alguma pergunta? Querem comentar? Vamos? 200 anos, né? 200 anos antes de Ciro nascer, já havia uma profecia
com o nome dele. É interessante, né? Deus é extraordinário. Deus é extraordinário. Sabia que o nome de Josias, o rei Josias, ele foi profetizado também cerca de 200 anos antes dele nascer. Quando Jeroboão começa a construir altares, quando começa a construir pilares, Deus manda o profeta lá e fala assim: vou levantar da casa de Davi, vou suscitar da casa de Davi um homem cujo nome é Josias. Ele vai queimar o seu sacerdote nesses mesmos altares que você está construindo. O tempo de Deus é perfeito. Nós apavoramos, né? Nós corremos pensando que Deus está tardando. Deus não tarda, Deus chega no momento exato. Toda aprovação que nós passamos, ela tem dois fundamentos. Ou ela está nos aperfeiçoando para algo que vamos viver e precisamos entender que precisamos crescer, ou Deus está querendo corrigir alguma coisa. E Deus corrige, porque a Bíblia fala que aquele que ama corrige, o pai que ama corrige seu filho, aquele que retém a vara odeia seu filho. Então Deus nos corrige por amor. Amém? Então o plano de redenção de Deus é bem claro que Deus, ele planeja a vinda do filho. Às vezes algumas pessoas, em sua simplicidade, o autor da lição, ele quis deixar isso bem claro, que a decisão foi do pai, né? O pai foi quem quis mandar o filho, foi uma decisão do pai. Eu já vi até alguns pregadores, na sua simplicidade, dizendo que Deus tinha enviado o profeta, tinha enviado os reis, Deus tinha enviado os patriarcas, e o mundo não tinha salvo, aí Jesus disse: eu vou lá. Não, foi algo que foi em comum acordo. Foi em comum acordo. A Santíssima Trindade, como eu já disse, ela age em comum acordo. Um não diverge do outro. Os três, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles atuam em comum acordo, em comum propósito. E qual era o propósito? A redenção da raça humana. A raça humana estava em declínio, estava em pecado desde lá do Éden. Quando houve a separação entre o homem e Deus ocorreu a partir do momento em que Adão peca. A partir do momento que Adão pecou, houve essa separação e houve a necessidade de redenção. E é muito comum, às vezes até mesmo no meio cristão, não aqueles que estudam, que procuram mais conhecer, e devemos realmente querer conhecer a Deus e querer conhecer Deus a cada dia mais. E a forma melhor de conhecer a Deus é lendo a Sagrada Escritura, é participando da escola bíblica dominical, é vindo nos cultos de terça-feira, que é o momento que você vai realmente ter aquele acesso diretamente à palavra de Deus. E Deus é tão perfeito que ele sabia que tem pessoas, né, pastor Célio, que não ia saber ler, e ele disse que a fé venha pelo ouvir a palavra de Deus. E a nossa igreja, ela é tão abençoada, eu fico até todas as vezes assim, agraciado da igreja ter tantas pessoas com conhecimento vasto, tantas pessoas que estão se dedicando, temos teólogos, pessoas que estão pagando realmente o preço ali, e é muito valoroso esse momento da escola bíblica dominical, é muito valoroso os ensinos de terça-feira, que traz ensinamentos para a nossa vida, que talvez diverge um pouquinho do culto de domingo, que é aquele culto mais energético, né? Aquele culto mais de pregação mais impactante, não é tão ensino, e o ensino é necessário. Quando Deus ele planeja trazer o filho precisava de vir para redimir a humanidade do pecado. E às vezes alguns de nós crentes nem sabem qual foi o papel de Jesus, né? Fala que Jesus veio para salvar. Qualquer pessoa que perguntar vai dizer que Jesus veio para salvar, mas salvar de quê e por quê? Nós estávamos caídos, nós estávamos escravos do pecado e havia a necessidade dessa remissão. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, como eu já li, diz que não havia ninguém suficientemente bom para pagar esse preço. Ninguém era digno de pagar esse preço. Romanos 3, 23, ele vai trazer a condenação para o pecado, né? Porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida com abundância. Amém? Então, quando Deus resolve trazer o Filho, para que o Filho pudesse resgatar, o preço do sangue de Jesus foi um preço de resgate, um sangue resgatador, que nos colocaria novamente na posição de salvos. Era necessário que um justo morresse na cruz do Calvário, que um justo pagasse o preço de toda a humanidade. A partir do momento que o homem cai na escravidão do pecado, Deus já organiza um plano para que o homem fosse redimido. Mas o preço era um preço muito alto. Era um preço muito alto. E aí tão interessante
que para que pudesse vir, Jesus pudesse vir, teve toda uma preparação. Deus organizou as coisas muito bem organizada. Deus preparou tudo em uma maneira tão extraordinária que, se você for ver, Deus ele organizou o plano de salvação e já trouxe ele todinho dentro da Sagrada Escritura para que nós pudéssemos compreender. A Bíblia Sagrada, ela fala de Jesus Cristo desde o primeiro livro da Bíblia. Ele começa a anunciar Jesus, e Jesus é anunciado até o último versículo da Sagrada Escritura. Alguns teólogos vão até trazer uma palavra, uma frase, que a Bíblia pode ser, o Testamento pode ser resumido em frases, né? O Antigo Testamento, Jesus virá; o Novo Testamento, Jesus veio e voltará. Então, quando Deus organiza esse plano de redenção, esse plano, o autor, o comentarista aqui, ele vem dizer que a vontade de Deus, ele age como um presente para a humanidade. A vinda de Jesus foi o maior presente que nós poderíamos receber. Muitas pessoas talvez já receberam alguns presentes valiosos, né, alguns presentes bons, mas o maior presente que nós já recebemos foi a dádiva de Jesus Cristo. Foi o maior presente que a humanidade já recebeu, a vinda de Jesus Cristo. E foi um presente, né? O tema da lição é até envio. E o versículo que deixa bem claro é João 3,16. Muitas pessoas falam, né? O texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto áureo da Bíblia foi um presente que Deus deu. Lá em Mateus capítulo 3,17 vai dizer que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a vinda de Jesus foi um presente de Deus para a humanidade, para remir a humanidade do pecado. E que pecado é esse? Tem muita gente que pensa assim: eu não mato, eu não roubo, eu nunca fiz nada de errado, né? E às vezes, irmão, talvez vocês já passaram por isso também, é mais fácil a gente ganhar para Jesus uma pessoa que estava talvez no mundo das drogas, talvez que estava na prostituição, que talvez estava no mundo do crime, do que uma pessoa que na sua concepção, ela era uma pessoa que não tinha pecado, né? Tem gente que pensa: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca defraudei. Eu nem falo mal das pessoas. Tem gente que fala assim: eu não mato nem bicho, né? Se uma barata vem ali, eu toco ela para lá. Eu não gosto de matar nada. E essas pessoas, elas têm uma concepção que talvez elas não tenham pecado, por não conhecer a Bíblia, né? O texto que nós lemos, já citei ele algumas vezes, todos nós estávamos debaixo da escravidão do pecado, e era necessário um remidor, e esse remidor é Jesus Cristo. E quando Cristo veio na terra, ele veio como um presente de Deus para as nossas vidas. Ele veio como um presente de Deus para a humanidade. Foi aquilo que Deus deu para a humanidade. E é tão interessante que quando fala sobre a vinda de Jesus, sobre esse presente que Deus nos deu, ele traz o amor de Deus, né? O amor de Deus para com a humanidade. Jesus, ele veio para pagar esse preço porque Deus amou a humanidade. E é interessante que no grego, quando essa palavra amor, que é trazida do grego para representar o amor de Deus, o verbo é agapau, e na verdade o substantivo é ágape, que é diferente do amor eros, né? Esse amor de casal. Era um amor incondicional, era um amor que transpassava o pensamento, é um amor que nós não conseguimos entender. É interessante que o autor ele vai deixar também bem claro que o amor de Deus era um amor extraordinário, e quando nós falamos a respeito do amor, nós temos a visão de Deus, só que temos que entender que Deus é amor, mas o amor não é Deus. A característica, uma das características de Deus é o amor, como também tem outras características: bondade, soberania e também justiça. Amém? Tem muitas pessoas que falam: Deus é amor. Deus é realmente amor, mas o amor não é Deus, é uma característica do Deus Todo-Poderoso. Ele é incondicional e sacrificial. Ou seja, o amor de Deus para com a humanidade foi a ponto de entregar o seu Filho para todo aquele que cresce no nome de Jesus não perecesse, mas que tivesse a vida
eterna. Então, quando Jesus veio na terra, com a ordem do Pai, com um comum acordo, com um só propósito, a missão de Jesus na terra era a propagação do Evangelho, era trazer o Evangelho, era anunciar as boas novas, era dizer para o mundo: eu estou pagando o preço, estou limpando a dívida, vai estar todo mundo livre e com acesso à salvação. Quando Jesus ele vem para o plano redimidor, o plano que iria redimir a humanidade, ele já tinha um propósito, que era o sacrifício de cruz. E é muito interessante nós pararmos para pensar sobre a respeito das anunciações de Jesus na terra, que Jesus viria para a terra. Todo o Antigo Testamento ele vem trazendo profecias acerca da vinda do Messias. O teólogo que mais estudou as profecias messiânicas foi Barton Payne. Barton Payne, ele intitulou cerca de 400 profecias do Antigo Testamento anunciando a vinda do Messias, anunciando que Jesus Cristo deveria de vir para remir os pecados da humanidade. Ele é o mais famoso teólogo messiânico, nasceu em 1920 e morreu em 1979. Ele escreveu um livro, e esse livro dele é um best-seller usado pelos seminários teológicos até hoje, que é a Enciclopédia Profética. Então, nas escolas de teologia ainda se estuda esse livro, essa obra-prima da humanidade. E ele ali traz os livros que mais profetizaram acerca da vinda do Messias. Ele vai dizer que no livro de Isaías tem 125 profecias acerca do Messias. Os Salmos têm 91 profecias, mesmo que direta e indireta, a vinda do Messias. Então foi totalmente predito desde o Antigo Testamento que Deus presentearia a humanidade com a vinda de Jesus. Amém? Os irmãos querem fazer alguma pergunta? Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fernando? Agora é hora de perguntar. Se eu não souber responder, e pode ser que eu não saiba responder, temos aqui várias pessoas que possam nos auxiliar. Amém? Então foi um presente, irmão. A vinda de Jesus foi um presente em que Deus deu para a humanidade. E nós, de momento algum, não merecíamos. Já que os irmãos não querem perguntar, então, para não ficar somente nas nossas palavras, alguém abra a Bíblia aí, em 1 João capítulo 4, versículo 8. E já fala no microfone, lê no microfone. Amém? Isso, é um dos textos áureos. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A prova dele, João 3,16. Agora, aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, o amor de Deus, o amor sacrificial, o amor de Deus eterno, o amor de Deus para com a humanidade, se resume, deixa-nos bem claro, na pessoa de Jesus Cristo, ao qual morreu para perdão dos nossos pecados. E quando Cristo veio na terra, ele veio com uma missão. Qual era a missão que Jesus veio na terra? Qual a missão que Cristo tinha que cumprir no ministério dele na terra? A morte de cruz, amém? A morte de cruz foi profetizada, a vinda de Jesus começou a ser profetizada, a gente vai falar sobre isso ainda mais para frente, mas é bem claro que a vinda de Jesus, ela tinha um propósito, ao qual Deus haveria de cumprir em Jesus, para poder remir os pecados da humanidade, seria a morte sacrificial. Jesus deveria morrer para que ele pudesse pagar os pecados da humanidade.
E teve algumas exigências ainda, né? O profeta Isaías vai deixar bem claro como foi a morte de Cristo. No capítulo 53, ele vem nos trazendo, né? Mas ele foi ferido, oprimido, aflito de Deus, mas nós os reputamos como ferido e oprimido de Deus. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, fomos sarados. E tem uma exigência ainda. E quando você vai estudar dentro da fisiologia, você fica às vezes até horrorizado de como foi. No capítulo 53, no versículo 7, diz assim: como ovelha muda, ele subiu ao matadouro, e diante dos seus tosqueadores não abriu a sua boca. Jesus não podia reclamar, Jesus não podia gritar. E quando você vai pesquisar dentro da fisiologia humana, você fica extraordinado com aquilo que Deus é, com aquilo que Deus fez. Sabe por quê? Porque segundo a ciência, o mesmo nervo craniano que conduz à dor é o mesmo nervo craniano do grito. Então, quando a pessoa grita, ele ameniza a dor porque está usando o mesmo canal de ligamento. Então, Jesus não podia nem gritar, ele teria que sofrer a dor calado. O sacrifício de Jesus é perfeito e ele teve que sofrer tudo calado. Por quê? Por que Jesus teve que morrer? O crente tem que ter isso na ponta da língua e tem que ter isso no coração. O sacrifício de Jesus foi para que pudéssemos ser resgatados da escravidão do pecado, para que nós pudéssemos ter a clareza que podemos ter acesso ao céu mediante o sacrifício de Jesus. Alguém abre aí também, é bem conhecido, né? Não nem precisa de abrir, João capítulo 19, versículo 30, né? Para consumar aquilo que Deus fez. João capítulo 19, versículo 30, vai nos provar que o amor ele foi incondicional, sacrificial e absoluto. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amém. Veja só o que Jesus disse: está consumado. Consumado, quando Jesus disse isso, irmão, é extraordinário, tem um peso teológico muito grande essa fala de Jesus. Essa fala de Jesus, ela derruba um monte de teoria satânica aí. Repare o que Jesus disse: Pai, está consumado, acabou. Não tem mais nada para ser pago, não precisa rezar missa de 7º dia, de 3 meses, o sacrifício foi pleno, pagou o preço, não precisa de ritual nenhum, está pago, não precisa de fazer missa, não precisa de pagar a promessa, não precisa de subir, não, irmão, o preço foi único, não precisa morrer de novo, o preço foi totalmente pago, o preço foi o amor absoluto, um amor incondicional e serviu para remir o pecado de uma vez só. Muitas pessoas às vezes, e é tão perfeito, Deus é tão perfeito no seu pensamento cronológico, que Deus já pensava isso muito antes, Ele já provava que o sacrifício é um só. Tem pessoas que talvez na sua simplicidade vai dizer que o pecado de Moisés foi porque Moisés se irou, né? E a Bíblia vai dizer que Moisés era o homem mais manso da terra, e o momento em que Moisés pecou lá na contenda de Meribá, e tem que ter muito entendimento para entender isso, foi porque Deus chama Moisés para que Moisés ferisse a rocha, e o povo agoniando Moisés porque queria água, e o homem manso foi Moisés, né? E ele, o povo queria água, mas não entendeu o que estava acontecendo naquele processo ali, porque aquele dia Moisés estava de luto porque Miriam acabara de morrer, a sua irmã que andava com ele todo o tempo, ela tinha morrido, então ele estava em um luto triste, um luto crônico ali, e Deus fala para ele: Moisés, fere a rocha, né? Aquela rocha simbolizava quem? Jesus de Nazaré, a pedra de esquina, a qual os edificadores rejeitaram, mas foi colocado como cabeça de esquina. Aquela rocha que Moisés batia para sair água, já simbolizava Jesus, que iria suprir a nossa sede com a água da vida eterna. E o problema foi que Moisés bateu, a Bíblia não fala que ele bateu com raiva, a Bíblia não fala que ele bateu nervoso, a Bíblia não fala que ele quebrou o cajado na rocha. O problema foi que ele bateu 2 vezes a rocha.
Não era para ferir. E outra coisa, quando ele bate 2 vezes, o sacrifício de Jesus ele seria moído uma única vez. O sacrifício é único. Não precisa de outro sacrifício. Não precisa rezar missa. Não precisa passar por nenhum ritual para um aperfeiçoamento. O preço foi pago por completo. Amém? O preço foi sacrificial, foi absoluto e pleno. Não precisa mais nada. Depois de ter passado por esse processo, não precisa mais nada. Amém? Deus ele organizou esse pensamento de remir desde a fundação do mundo. Quando eu disse Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos. Característica que torna Jesus como um Deus, característica que torna Deus como Deus, são essas características. Jesus é eterno. Deus, o plano de salvação da humanidade, ele foi imposto desde a fundação do mundo. Muito antes do mundo existir, Deus já sabia tudo o que ia acontecer e já estava no plano redentor de Deus desde o começo. Amém? João capítulo 1, versículo 1, né? No princípio, na tradução, na versão da King James diz, né, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito sem Ele se fez. Então, se Jesus estava com Deus no princípio, Ele sempre existiu. Jesus sempre existiu. A teologia dos Russelitas, né, que é a mentalidade de Charles Taze Russell, que é o fundador dos Testemunhas de Jeová, diz que Jesus é uma criatura, em algum momento da eternidade, ele foi criado, né? Nós não acreditamos nisso. Jesus é eterno, é Deus, sempre existiu e sempre vai existir. João capítulo 10, versículo 30, o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Anda tanto tempo comigo, Tiago ainda não conhece ao Pai, não sabe que quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Os irmãos têm alguma dúvida? Isso. Isso, muito bem, pastor, muito bem colocado. E as pessoas acabaram confundindo, né? Foi até um texto que a gente discutia muito, porque às vezes quando a gente está estudando, no meio tem o pessoal que é o calvinista, e os calvinistas são muito aplicados, né? Eles são muito aplicados, inclusive uma das boas faculdades que tem são as faculdades calvinistas, né? As presbiterianas. Aí tem uma diferença, eles acreditam nisso, porque Deus, como Ele é onisciente, conhece todas as coisas, eles acabam acreditando na predestinação. Mas isso aí é motivo para outra aula, né? Mas só para deixar bem claro o que é predestinação e o que é eleição. Nós somos da teologia armeniana, né? Acreditamos na eleição. Nós temos que fazer o esforço para que possamos ser salvos. Quando Deus fala a respeito da predestinação, e a Bíblia deixa alguns textos sobre isso, Ele está falando da igreja, não de uma pessoa, né? A igreja já está predestinada ao céu. Isso aí é incondicional. Todo jeito a igreja vai subir. Agora, quem vai estar na igreja é que lute para que possa estar lá, né? Isso, entre o livre-arbítrio. Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, escancarou, né? Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo, né? Quem vencer, Apocalipse capítulo 21, versículo 7, diz, quem vencer, herdará todas essas coisas, eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Então, se eu entendo que vou vencer, eu entendo que eu estou lutando. Então, precisa de lutar para que possa alcançar o céu, amém? E a predestinação andaria também o sacrifício de Jesus, né? Isso. Já que sabe quem vai. Não precisaria, né? E outra coisa, também Deus seria um déspota, né? Que escolheria, você vai para o céu, você nasceu meio feio, vai para o inferno. Não, nós acreditamos na eleição, né? Aquele que batalha, aquele que luta, aquele que vence. E não é fácil, irmão. Algumas coisas, né, algumas visões teológicas não impedem a pessoa talvez de ir para o céu, de alcançar o céu, mas impede de receber muitas bênçãos aqui na terra, né? Atrapalha. Algumas sim, né? Algumas visões teológicas, e esse aí a gente até separa como seitas e heresias. Dentro da disciplina de seitas e heresias, você estuda lá Testemunho de Jeová, estuda os Mormons, estuda o Adventista do sétimo dia, mas aqueles que algum divergimento teológico não atrapalha de ir para o céu,
às vezes a gente não gera essa discussão. Antes da fundação do mundo, né? Efésios capítulo 4, versículo 5, ele já deixa bem claro que o plano de Deus é eterno. Desde o princípio da humanidade, Deus já tinha um plano redentor para trazer de volta a humanidade, para que ela pudesse estar com ele para sempre. Deus ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, quando Deus manda o Filho na plenitude dos tempos, ou seja, no momento exato, na hora exata. Deus não improvisa nada, na plenitude dos tempos. É bem interessante que quando Jesus veio, o momento era ideal. A Bíblia vai dizer e vai deixar bem claro que no ano em que Herodes era o governador da Galileia e Cirino era o governador da Síria, houve o recenseamento, né? Então o que aconteceu? Eles estavam em Nazaré, eles tiveram que sair de Nazaré e ir para Belém de Judá. Quando eles fizeram isso, eles já estavam cronologicamente andando dentro do plano de Deus, porque o Messias deveria nascer em Belém de Judá. Atravessou um deserto de 40 quilômetros para que ele nascesse em Belém de Judá, para que as profecias pudessem ser todas cumpridas em Cristo. Quando Cristo nasce em Belém da Judá, ele cumpre as profecias do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz: "E tu, Belém de Efrata, posta pequenas entre os milhares de Judá, mas de ti sairá o Senhor de Israel." Então ali nasce a pessoa de Jesus Cristo, o Deus encarnado, nasce ali naquele momento, cumprindo essas profecias. Ele cumpriu, as profecias foram todas elas cumpridas em Jesus. Tem algumas profecias, é claro, que ainda há de se cumprir, Zacarias capítulo 14, são várias profecias, e o problema da profecia de Zacarias capítulo 14, é que atrapalhou os judeus de acreditar em Jesus, né? Porque lá ele diz que Jesus voltará num cavalo branco, pisará no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá ao meio. Então às vezes o hebreu estava esperando esse Deus grandioso, mas Deus agora ele estava vindo como um cordeiro. Jesus estava vindo como um cordeiro pascual, como o cordeiro que haveria de vir para remir os pecados da humanidade. Ele ainda vai vir, glorioso num cavalo branco, com a espada na mão, mas ainda acontecerá essa profecia. Mas Jesus, quando veio, ele veio num cordeiro pascal. E é tão interessante que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele chega montado em um jumentinho. E se você for ver a história dos hebreus, e você for ver a história, quando um rei chegava montado em um jumento, ele estava trazendo uma palavra de paz. Ou seja, a minha vinda na tua cidade é de paz. Porém, quando ele vinha montado em um cavalo branco, ataviado, ele estava anunciando que a partir daquele momento estava em estado de guerra. Então haverá um dia em que Jesus virá para cumprir as profecias do Antigo Testamento, as profecias de Zacarias, para que ele possa remir o pecado de uma vez só. Mas nesse momento a igreja vai estar com ele, juntamente com ele. Amém? Jesus veio na plenitude dos tempos. E o que é isso, meu irmão? Jesus ele veio no momento exato, estava tudo muito bem organizado. Naquele período existia apenas um idioma, que era o grego koiné. Então o idioma escrito da época era único, então ficaria fácil a propagação. E uma coisa que eu sempre me perguntei, e às vezes até questionava com Deus, é por que Jesus veio naquela região da Galileia, depois Jesus ficou em Nazaré no começo do seu ministério, depois foi para Cafarnaum. Alguns teólogos vão dizer até que morou na casa de Pedro, né? Mas as regiões que Jesus propagou o seu evangelho, que Jesus mesmo falou, eram regiões pequenas e pobres. E eu pensei, por que ele não foi estrategista, né? Porque ele deveria ter ido para Jerusalém, né? Que era a capital, mas era o plano de Deus é perfeito. Nós não entendemos, Deus precisaria de cumprir, porque o propósito de Deus foi tão grande que até hoje nós estamos aqui anunciando aquilo que ele começou. Começou no lugar certo, com pessoas certas, com o momento certo. O momento era propício. O Roma tinha criado um grande complexo
trechos de estradas que estavam todas as cidades interligadas. Então era um momento fácil da propagação do evangelho. Então o momento em que Jesus veio foi na plenitude do tempo, no tempo certo, no tempo ideal, para que o evangelho pudesse alcançar aquilo que alcançou, a proporção que alcançou até hoje. E é a religião que mais cresce, né? O cristianismo ainda é a maior religião. Lógico que estamos sendo perseguidos de perto aí pelo islamismo, mas o cristianismo é a religião que mais cresce. E foi muito perseguida no começo, mas Deus ele já organizou tudo no momento certo para que Jesus viesse na plenitude dos tempos. Então tudo estava favorecido para que Jesus começasse o seu ministério e fizesse tudo aquilo que haveria de ser feito, como um presente, como uma dádiva, e que aquilo ficasse de ensinamento para as pessoas que pudessem, que ficasse para frente para poder cumprir o mandato de Jesus, tivesse um favorecimento. Quando as cartas começaram a ser escritas, elas eram acessíveis. Quando as cartas, porque às vezes as pessoas pensam que primeiro foram os evangelhos, né? Não, os evangelhos foram mais tardios, né? Primeiro foram as cartas de Paulo, as 3 epístolas paulinas, o livro de Hebreus. Aí depois, no ano 60, mais ou menos no ano 60, que foi escrito o primeiro evangelho. Alguns vão dizer que é o evangelho de Marcos, né? Que foi escrito os evangelhos, porque também já estava ficando um pouco tardio e a mensagem das boas novas precisava ser propagada. Então o momento era ideal, o momento era aquele. Então Deus ele escolhe o momento certo, a hora certa para fazer as coisas. Talvez nós pensamos, Deus está tardando. Não, é porque o momento ainda não chegou. Vai chegar, vai acontecer. Deus ele não é inadimplente. Se ele prometeu uma coisa, essa coisa vai cumprir. Não importa o que nós passamos, mas vai cumprir em nossa vida. Amém? E para finalizar, a Trindade como o plano de salvação. A Trindade desde o princípio, vocês viram que a gente falou lá no começo da aula, que a Trindade sempre esteve em comum acordo para que o plano de salvação fosse perfeito. Então a Trindade deixa bem clara. Como que ela deixa bem clara? Vamos parar para pensar. Primeiro o Pai decide enviar o Filho, demonstrando o seu amor eterno. O seu amor eterno. Aquilo que Deus fez é a maior prova de amor que podemos pensar. Imagine só um pai lá no céu. Uma vez alguém perguntou assim, né? Falou para mim, pastor, eu estou desacreditado de Deus, porque onde que estava Deus quando aconteceu aquilo com meu filho? Aí foi na hora assim, Deus iluminou meu coração, porque eu não tinha palavra para aquilo. Eu falei assim, ele estava no mesmo lugar quando o filho dele foi entregue na cruz do Calvário. No mesmo lugar, nós não paramos para imaginar isso. Imagine só, Jesus lá na cruz do Calvário, e foi o único momento, irmão, segundo todos os teólogos, isso aí é unânime, todos os teólogos armenianos vão dizer que o único momento em que houve separação desde quando o mundo é mundo, desde tudo isso aqui existir, o único momento que o pai se separa do filho foi no momento agonizante do Getsemane até a cruz. Por quê? Porque Deus não habita em pecado. E naquele momento os nossos pecados estavam sobre Jesus. Então quando Jesus fala assim, isso aí é até uma discussão teológica, eu não quero fazer debate teológico aqui, mas há uma discussão que diz que quando Jesus fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ele não estava pedindo para não morrer, porque ele sabia que deveria morrer, que era o plano, e ele estava decidido. O que ele estava pedindo era para que não houvesse essa separação. Quando ele fala Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Porque pela primeira vez na história da humanidade, Deus tem que se separar do Filho. E Deus olha lá de cima. Nós não merecíamos, nós não éramos dignos. E mesmo assim ele resolve suportar até o final. A única vez que separou naquele momento, Deus resolve entregar o seu Filho para que pudéssemos ser resgatados. E Jesus resolve pagar esse preço por nos amar. Nós não somos dignos, irmão, nunca vamos ser. Certa vez John Wesley falou, e é uma das frases mais bonitas que ele disse o seguinte: se nenhuma das minhas orações forem cumpridas, nenhuma das minhas orações forem atendidas até o dia que eu morrer, eu ainda serei eternamente grato
pelo sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz foi incondicional, imerecido, porque nós não merecíamos, e ele pagou esse preço. O preço foi muito alto, muito alto. Então Deus, ele dá o seu filho, sofre por ver seu filho ali na cruz. Muito comovente a história de Abraão oferecendo o seu filho. Muito comovente, igualzinho. Deus já estava demonstrando o que iria acontecer. Não é fácil, imagine só, Deus ali vendo o filho dele, vendo Deus ali naquela cruz. E ele, Jesus, ele podia, certa vez, quando Pedro, na hora que Pedro corta a orelha de Malco, Jesus disse: Cefas, não faça isso, não sabe que quem vive da espada pela espada morrerá? Não poderia eu agora orar ao Pai e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões de anjos. Uma legião, segundo a contagem romana, era 6.000, fazem a conta, dá 72 mil anjos. Um anjo matou 185 mil pessoas lá no livro do profeta Isaías. Imagina o que eles poderiam ter feito, mas ele resolveu ficar e pagar o preço. Então o pai entrega o filho aceita o propósito do pai, e o Espírito Santo atua desde o princípio, desde o começo, desde o início. O Espírito Santo anuncia, e o Espírito Santo é que ainda fica. É por causa do Espírito Santo que está tendo essa reunião, é por causa do Espírito Santo, porque é ele que nos convence do juízo e do pecado. Então a Trindade Santa, ela tem um papel atuante, um papel fundamental, em qual Deus envia o teu filho se oferece como sacrifício pascual, único sacrifício suficiente, e o Espírito Santo é quem auxiliou Jesus em seu ministério desde o começo. E Jesus já disse: eis que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, porque enviarei a vós o outro Consolador. E é ele que nos redime, na verdade é ele que nos convence do juízo e do pecado. A missão da igreja é pregar o evangelho, a missão da igreja é anunciar as boas novas, e o resto é o Espírito Santo, o Espírito de luz, o Espírito de paz. É esse Espírito que vai fazer com que o pecador entenda que não é nada, que é pó, que é apenas um pedaço de barro, e que é carente desse amor. É o Espírito Santo que vai tocar em nossos corações, é o Espírito Santo que vai falar: vamos para a igreja hoje de manhã, mesmo depois de um dia cansativo. É o Espírito Santo que vai nos comover, é ele que vai nos trazer a verdade, é ele que vai soprar a verdade em nossos ouvidos, porque não é nós, porque não é o pastor, não é ninguém, é o Espírito Santo que vai tocar. Certa vez, tem umas pessoas contam que foi uma das frases de Paulo, não sei se realmente foi essa frase de Paulo, em que ele diz para um centurião que não era ele, mas é que um dia, quando ele entendesse que Deus olha para ele de uma forma diferente, ele iria cair todas as suas defesas, e ele ia entender que ele era completamente amado. Completamente amado. Deus ama nós por completo. Deus nos ama inteiramente, e a prova eterna do amor de Deus para conosco é provado quando ele entrega o filho dele, numa atuação perfeita da Santíssima Trindade, o Pai oferecendo o filho se comprometendo com a vontade do Pai. E Jesus deixou bem claro: não vim fazer a minha vontade, mas antes a vontade daquele que me enviou. E o terceiro, o Espírito que nos convence do pecado, que nos convence de todas as iniquidades e que nos prepara, porque o processo de preparação, que é o processo da regeneração, ela só acontece pelo Espírito Santo. Lógico que a decisão é nossa. Lucas capítulo 12, versículo 8, aquele que me confessar com a boca diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos que estão no céu. Então a primeira parte é o homem, a segunda parte é o Espírito Santo, que nos convence do juízo e do pecado. E o sangue de Jesus nos conduz à vida eterna, na pessoa de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus.